Marcos capítulo 10, versículo 17. Tem como título essa passagem, o jovem rico. E diz assim: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro. E ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam estas palavras, mas Jesus insistiu-se em dizer-lhes: Filhos, quão difícil é para os que confiam nas suas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: Então, quem é que pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: Para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a dizer-lhe: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus: Em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Amém? Eu gostaria de orar mais uma vez por essa mensagem. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por essa palavra tão abençoada que o Senhor nos trouxe nesta noite. Deus, o desejo do meu coração é que eu possa desaparecer nesta noite, que as pessoas não venham olhar para mim, mas que elas possam olhar para Ti, Senhor Jesus, porque eu estou aqui apenas e unicamente para falar a verdade, que é a Tua palavra. Por isso eu te peço, como serva pecadora, usa-me a mim. E que tudo que eu falar, Paizinho, venha de Ti, Pai. Nada seja do meu coração, mas que venha de Ti. Fala conosco, Jesus. E que possamos sair daqui diferente de como entramos. Fala, Pai, com as pessoas que estão ouvindo em suas casas, Pai, essa palavra. E é isso o desejo do meu coração. Eu te louvo desde já pelo aquilo que Tu fizeste e pelo aquilo que Tu vais fazer. Em o nome de Jesus, amém. E amém. Irmãos, eu louvo a Deus por ver a igreja, não é, cheia e principalmente muitos visitantes. Eu sei que estou vendo alguns rostinhos ali que eu já conheço, mas como o irmão Cícero já falou, sejam bem-vindos, certo? Sintam-se à vontade e voltem sempre, porque é maravilhoso, é motivo de alegria. Estamos aqui para glorificar o nome de Deus, esse Deus único, verdadeiro e santo. Então, queridos, voltando a essa passagem, nós precisamos entender uma coisa a respeito dela. Que o Evangelho de Marcos, nós sabemos que ele é o Evangelho mais antigo. Ele é considerado o Evangelho que foi escrito mais antigamente do que os outros três. Certo? Então, como os outros evangelhos, o apóstolo Marcos, nesse evangelho, ele vai também falar a respeito de Jesus. Quando Jesus veio aqui na terra, vai falar sobre o batismo de Jesus, vai falar sobre os milagres de Jesus, vai falar sobre os ensinamentos de Jesus.
Então, esse é o evangelho de Marcos, assim como os outros, certo? Vai falar da vida de Jesus aqui na terra. Como foi que Jesus viveu aqui na terra? Como foram os seus ensinamentos, como a devocional que foi dada aqui, também nos evangelhos, certo? Vai falar daquilo que Jesus falou para as pessoas. Vai falar também da sua crucificação, da sua morte, da sua ressurreição. E é interessante, essa passagem ela é um tanto quanto conhecida, certo? Eu lembro que quando eu era criança, eu estudava numa escola de freira, e sempre lá tinha o momento que eles momento de ler a palavra. E eu lembro muitas vezes que eles liam diversas vezes a respeito do homem rico, do jovem rico. Mas é interessante nós observarmos que diversos ensinamentos nós podemos tirar a respeito desse jovem rico, certo? Algo que nós podemos observar nessa passagem é que essa passagem, ela se encontra no momento em que Jesus estava saindo da Galileia e indo para Jerusalém, para ser crucificado, certo? Então é durante a sua passagem aqui na terra, da Galileia para Jerusalém, que essa cena ela ocorre. Ok? Tudo bem até aí? Então, antes de esse jovem rico se aproximar de Jesus, nós observamos que Jesus estava falando a respeito das criancinhas. Como ele diz, deixai vir as criancinhas e não as impeçais, pois dela é o reino de Deus. Então, Jesus estava falando ali a respeito da inocência, a respeito da humildade que nós devemos ter diante do Senhor Jesus, certo? E depois de ele ter falado sobre as criancinhas, de ter ensinado, atravessando o Rio Jordão, de ter falado a respeito do divórcio, que os fariseus estavam perguntando a Jesus sobre a questão do divórcio, ele ter falado tudo aquilo, um jovem rico, dono de muitas terras. Não aqui em Marcos, mas nós observamos lá, se vocês puderem observar quando chegarem em casa, em Lucas e em Mateus, vai falar que aquele homem tinha muitas propriedades. Então, aquele homem, o que é que podemos observar a respeito daquele homem, daquele jovem rico? Era um homem rico, como já vem dizendo aqui, ele era jovem, um homem que estava na flor da sua idade. Ele era também um homem que tinha muitas propriedades, não era um homem conhecido para a sociedade. Ele não era um homem desconhecido, um homem qualquer, vamos dizer assim. Mas ele era um homem de renome, um homem muito conhecido naquele tempo. E nós observamos também, lá no Evangelho de Lucas, que ele era provavelmente o líder de alguma sinagoga. Ou seja, ele era um homem de caráter religioso, conhecido religiosamente pelas suas riquezas também e pelas suas propriedades, certo? E o que a gente observa aqui é que aquele homem, ele tinha tudo. Tudo que ele pudesse, tudo que ele quisesse, ele tinha. Ele tinha dinheiro, tinha riquezas, propriedades. Ele tinha tudo, ele era conhecido. Mas aquele homem se preocupava com uma coisa, que era a vida eterna. Que essa deve ser a nossa preocupação, a respeito da vida eterna, certo? E aquele homem, naquela angústia, naquela agonia pela vida eterna, porque eu preciso saber para onde eu vou, ele vai até Jesus. E a palavra diz que aquele homem, ele vai correndo. Diz aqui no versículo 17, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhou-se. Queridos, naquela época, se hoje já é estranho, naquela época era mais estranho ainda. Quando se via um homem de importância, um homem rico, de propriedades, correr no meio da rua. Eles não faziam isso, porque isso era uma atitude de humilhação. Então não era fácil, você não tinha o costume de ver um homem como esse homem, que a Bíblia não relata o nome dele, correndo no meio da rua. E foi a atitude daquele moço. Ele correu ao encontro de Jesus. E mais, ele se ajoelhou-se. Ele ajoelhou-se aos pés de Jesus. E ele começa, bom mestre. Ele já começa com a bajulação, não é? Ele não diz, Rabi, Messias, Jesus, Nazareno. Ele diz, bom mestre. Ele já começa tentando bajular o Senhor. E ele diz, o que farei para ter a vida eterna? Ele já vai direto com a pergunta. Mestre, o que farei para ter a vida eterna? E Jesus disse o quê? Jesus já começa dizendo, bom, por que me chamas de bom?
Ninguém é bom senão um, que é Deus. Aquele homem, ele não entendia que Jesus era Deus. Ele ainda não tinha entendido que Jesus era o Cristo, o Messias enviado por Deus. Então Jesus, ele responde a ele dessa forma, porque Jesus sabia o coração daquele homem, que ele estava tentando bajulá-lo, certo? Ele estava tentando de alguma forma adquirir a vida eterna pela sua bondade. E Jesus diz: olha, você conhece os mandamentos? Não furtarás, não cometerás adultério, honra teu pai e tua mãe, não levante falso testemunho. Então Jesus, ele volta lá para o livro de Êxodo, lá no capítulo 20, quando Deus mostra a Moisés os mandamentos. E diz àquele homem, e Jesus cita, se vocês observarem, Jesus cita 5 dos 10 mandamentos. Aqueles mandamentos que são horizontais, ou seja, de um homem para outro homem. Ou seja, aquilo que você tem que fazer para com o seu próximo. Que Jesus vai resumir lá no Novo Testamento em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que foi o que o irmão Cícero falou lá na devocional. Jesus, ele vai resumir nisso, mas ele fala, olha, tem esses mandamentos, pronto, faça eles. Aí o jovem rico diz o quê? Mas Senhor, eu já cumpro esses mandamentos. Eu observo ele desde a minha mocidade. Então aquele homem, ele acha que através do cumprimento desses mandamentos, do fato dele ser uma pessoa boa, ele vai alcançar a vida eterna. E aí é onde entra o perigo da situação. Porque Jesus disse assim a ele, Jesus conhecendo o coração daquele homem, porque Jesus nos conhece, não conhece? Ou não? Ele sabe o que pensamos, ele sabe o que desejamos, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe o que se passa em nosso coração, e ele sabia o que se passava no coração daquele homem. E ele diz, olha, só falta a ti uma coisa. E aí ele vai dizer, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Queridos, essa frase de Jesus, essa forma de se referir àquele homem foi dura para aquele homem. Porque Jesus sabia que o Senhor daquele homem não era Deus, mas era o dinheiro. E Romanos 10:9, o que é que a palavra de Deus diz? Se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor e no teu coração creres que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. Então está dizendo o quê? Paulo ali está dizendo o quê? Se confessares com a tua boca que Jesus é Senhor. O Senhor daquele jovem rico era Jesus? Não, era o dinheiro. Então aquele jovem rico não estava com o coração contrito e quebrantado diante de Deus. Mas ele estava ali, o senhorio daquele homem seria o quê? O dinheiro. Jesus, em outras passagens, o que eu estou querendo dizer aqui, queridos, não é que todos nós devemos dar tudo o que temos, todo o nosso dinheiro para os pobres. Mas Jesus se viu diante daquela situação, percebeu que o senhorio daquele homem, ele depositava a sua confiança, a sua esperança onde? No dinheiro. Então, nós podemos observar o que a partir disso? Que o dinheiro era o ídolo, era o Deus daquele homem. E aí, gente, eu pergunto a vocês, quais são os ídolos do seu coração? Eu sei que muitas vezes nós estamos acostumados a escutar pregações ou palavras para massagear o nosso ego. Mas o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E ele também nos exorta. E muitas vezes é necessário falar a respeito disso. Quais são os ídolos do nosso coração? Quais são os ídolos do seu coração? Quais são os ídolos do meu coração? Queridos, isso é tão importante. É tão importante falarmos sobre isso, que é só a gente observar lá o Velho Testamento, como eu já citei. Lá em Êxodo capítulo 20, qual é o primeiro mandamento que Deus fala lá em Êxodo? Não terás outros deuses além de mim. Então ali fala sobre ídolos. Nós não podemos fazer ídolos além do Senhor, porque só Ele é Deus. E Ele não divide a sua glória com
Ninguém. Então Jesus deixou isso claro lá em Êxodo para o povo de Israel. Aí vocês podem estar se perguntando agora, mas Ana Lívia, eu sendo salvo, regenerado pelo poder do Espírito Santo, posso idolatrar? Eu posso ter ídolos? Mas é claro que pode, mas é claro que podemos. Porque nós somos corpo e nós somos espírito. A partir do momento que confessamos a Jesus como único e suficiente Salvador e como Senhor de nossas vidas, o Espírito Santo passa a habitar em nosso ser. Mas, queridos, nós precisamos entender que nós ainda temos corpo, nós ainda temos carne. E a nossa carne não quer Jesus. A nossa carne reluta contra o nosso espírito. É uma luta constante. Então, a todo instante, a todo momento, os ídolos, eles são postos na nossa frente. E eu pergunto a você, será se ele tem tomado o lugar que era de Deus em sua vida? Será se ele tem tomado o lugar que teria que ser dado para o senhorio de Cristo em sua vida? Porque muitas pessoas pensam, mas apenas os católicos que adoram imagem de escultura, os católicos que idolatram. Queridos, não é assim. Ali é apenas uma manifestação daquilo que já está em nosso coração. Então nós precisamos olhar primeiro para a trave que está em nosso olho, para depois olhar para o argueiro do próximo. Porque aquilo é só uma manifestação daquilo que já está em seu coração. Então também isso é para com as nossas vidas. Nós precisamos, talvez você não, possa ser que você não adore uma imagem de escultura, como muitas pessoas pensam. Mas sua idolatria está em outra coisa, em outra pessoa, em ideais. E aí diante disso, diante de nós entendermos que nós podemos sim cair no pecado da idolatria, eu pergunto a vocês, mas o que seria então a idolatria? O que significa idolatria? Porque as pessoas dizem, quando eu tiro o lugar que era para ser dado a Deus. Mas certa vez eu estava num culto, numa pregação, e a pregadora Norma Braga, não sei se vocês conhecem, ela é até da presbiteriana, e ela disse algo que eu nunca mais esqueci, nunca mais tirei do meu coração. Ela disse assim, que idolatria é tudo aquilo que quando lhe é tirado, você não consegue viver sem. Então pense, se você tem algo em sua vida que se lhe for tirado, você não consegue viver sem aquilo. Se aquilo realmente não seria idolatria em sua vida. E mais, idolatria é tudo aquilo que é colocado no altar do nosso coração. E a gente observa isso aonde? Lá em Ezequiel. Ezequiel capítulo 14, versículo 3. Quando Deus ele vai falar a respeito disso. Que tudo que nós colocamos no altar do nosso coração é considerado idolatria. Porque nós precisamos entregar o nosso coração a quem? A Cristo Jesus. E diz mais, idolatria é alguma outra coisa que não Deus, no qual empregamos o nosso coração. Ou seja, é tudo aquilo que se não for Deus e nós entregamos o nosso coração, isso também é considerado idolatria. Então vocês estão conseguindo entender realmente o que seria idolatria? É tudo aquilo que quando for tirado de você, você não consegue viver sem. É tudo aquilo que toma a primazia de Deus, que toma o altar do seu coração. Isso é considerado idolatria. E pessoal, algo muito interessante que nós precisamos nos atentar é que muitas vezes as coisas que eram para ser boas em nossas vidas, elas podem se tornar idolatria. Aquilo que deveria ser bom na sua vida, ela pode se tornar idolatria. E além disso, idolatria é tudo aquilo que você põe no altar do seu coração e que aquilo é criatura e não criador. Então, idolatria é tudo aquilo que é criado ou pelo homem ou por Deus. E não o Criador. Aí você diz, tá, Ana Lívia, está muito abstrato. Você poderia ir para a prática? Vamos para a prática. Quando você tem um namorado ou uma namorada, por exemplo,
e você coloca ele no centro da sua existência, no centro da sua vida, que você passa a perder a sua identidade, isso é idolatria. Quando você coloca seu esposo, a sua esposa no centro da sua vida, que você não consegue viver sem ele, você vive totalmente dependente dele, isso é idolatria. Quando você coloca objetos no seu coração, coloca ele como centro de sua vida. Quando você coloca o dinheiro, como aquele jovem rico colocou, no centro da sua vida, isso passa a ser idolatria. Então Jesus sabia o cerne da questão daquele homem, porque aquele homem ele estava idolatrando as suas riquezas. E mais, quando você coloca o seu corpo, quando você coloca a sua beleza, quando você põe a vaidade no centro da sua vida, em tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você faz, isso passa a ser idolatria em sua vida. Quando você coloca ideais, crenças, religião, como centro da sua vida, isso também passa a ser idolatria. Quando você coloca sua posição social, quando você coloca um cargo que você tem na igreja, seja lá qual for, de pastor, de presbítero, de diácono, enfim, no centro da sua vida, isso passa a ser idolatria. Até mesmo, queridos, quando muitas vezes nós colocamos nossos sonhos, nossos desejos, nossos anseios, como centro de nossa vida, e a gente bate o pé e quer porque quer aquilo, e se você não alcançar aquilo, você não consegue viver. E você se estressa, você se ira diante daquela situação, aquele sonho, aquele desejo, ele passa a ser idolatria em sua vida. Então nós precisamos tomar cuidado com os ídolos que são colocados em nossa frente. Vocês conseguem entender que idolatria é muito mais do que um objeto? É muito mais do que um mero objeto de escultura? Idolatria são ideais. São pessoas, é a religiosidade, são sonhos, desejos que você não consegue viver sem ele. Isso pode ser idolatria em sua vida. E muitas vezes, quando isso passa a ser idolatria em sua vida, por exemplo, quando o namorado, você passa a idolatrar aquela pessoa, como eu disse, você perde a sua identidade. Você perde aquilo que Deus lhe criou para ser. Quando você passa a ser idólatra do consumismo, por exemplo, você passa a ser uma pessoa descartável, que acha que todo relacionamento é fluido, é passageiro. Então você torna-se parecido com aquilo que você adora, que não é Jesus. Quando a gente passa a ter Jesus como centro de nossa vida, nós passamos a ser parecidos com Ele. Mas quando nós tiramos Jesus do centro de nossa vida, nós parecemos a ser com qualquer outra coisa. Com aquilo que nós adoramos, menos com Jesus. Então, é importante nós nos adetermos a respeito disso. E, gente, João Calvino, aquele lá da Reforma Protestante, ele falava uma frase muito interessante. De que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Então, nós somos pecadores, como eu disse a vocês. Nós somos... Tem como ligar o ventilador? Nós somos carne. Nós somos fracos. Certo? Então, João Calvino já falava que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. Mas, Ana Lívia, como assim nosso coração é uma fábrica de ídolos? É só vocês observarem lá no Velho Testamento, quando vai falar a respeito do povo de Israel. Quando Deus chamou Moisés para subir lá no monte, o que é que o povo de Israel fez? Ficou adorando a Deus. Oh, meu Deus, faz conforme o teu querer, faz conforme a tua vontade. Não! O povo de Israel criou um bezerro de ouro e adorou aquele bezerro de ouro. Enquanto Deus estava falando para Moisés aquilo que era necessário, os mandamentos, aquilo que era necessário que eles fizessem, os israelitas construíram um bezerro de ouro para adorar. Então, queridos, isso se chama idolatria. Isso é idolatria em nossas vidas. Aí eu pergunto a vocês,
Por que é perigoso os ídolos? Por que é tão perigoso quando nós colocamos outras coisas além de Deus em nossas vidas? Por que isso se torna tão perigoso? Aí eu mostro a vocês, através da palavra de Deus. Quando nós observamos a respeito de Davi, ele tinha tudo, ele tinha riquezas, ele tinha poder. Deus o colocou como rei. Mas o que é que Davi fez? Ele pecou contra Deus. Porque ele colocou o poder como centro de sua vida. E ali ele passou a adorar aquela opulência, aqueles favores que ele tinha. Então, isso é perigoso. E foi a partir daí que ele cometeu o pecado do assassinato, matou o marido de Batseba para poder ficar com ela. Então, tudo começou a partir do momento que ele tirou Jesus do centro da sua vida, do seu coração. E aí, a gente observa também a respeito da vida de Salomão, filho de Davi. Ele tinha tudo, ele foi aquele que construiu o templo que nós conhecemos lá no livro de Reis. Mas diante da sua opulência, diante da sua riqueza, ele também caiu no pecado da idolatria. E ele caiu. Ele pecou contra Deus. Então nós observamos que a partir do momento que nós tiramos Jesus como centro de nossa vida e colocamos outra coisa que não é Ele, nós podemos cair no perigo da queda diante de Deus. E mais, queridos, é importante nós salientarmos que Satanás, ele quer que adoremos ídolos. E ele sabe o nosso ponto mais fraco. Talvez, para você, o seu ídolo, aquilo que você tende a cair, é o dinheiro. Não seja o dinheiro, mas seja seu esposo. Ou não seja um cargo social, mas seja a religiosidade. Então, Satanás, ele sabe, queridos. Ele sabe onde o sapato aperta. Ele sabe onde o pecado que você é frágil. E que você pode tender a idolatrar aquilo. E o que mais Satanás quer é tirar a primazia de Deus dos nossos corações. É isso que ele mais deseja, queridos. Então nós precisamos vigiar, como Jesus falou lá no jardim do Getsêmani. Vigiar e orar para que não caia em tentação. Para que você não idolatre, não passe a idolatrar outra coisa, senão Deus. Então, por isso que é perigoso a idolatria. Primeiro, porque a idolatria é a causa de muitas quedas. O exemplo de Davi, de Salomão, de tantos outros homens na Bíblia. Segundo, porque Satanás quer que adoremos ídolos, a fim de tirar a primazia do Senhor. Então, Satanás, ele sabe aquilo que nós somos mais propensos a cair. Isso é fato em nossas vidas. Por isso que devemos ter cuidado a respeito da idolatria. E outra coisa interessante é que o ídolo, ele não nos toma de forma rápida, mas de forma sutil. Quando menos nós percebemos, nós estamos idolatrando aquilo que não é Deus. Nós estamos tirando o centro do nosso coração do Senhor. Então é de forma sutil. Porque Satanás faz isso. Muitas vezes quando nós vamos observar, nós já estamos caídos. Então é isso que nós devemos nos ater. É isso que nós devemos pensar a respeito, pensar a fundo a respeito do que é colocar Deus como senhorio, como a primazia em minha vida. Aí vocês podem se perguntar, eu agora entendi o que é idolatria, que é tudo aquilo que tira a primazia de Deus, é tudo aquilo que quando me é tirado eu não consigo viver sem, é tudo aquilo que é colocado no altar do meu coração. Eu entendi que aquele jovem rico, ele tinha a riqueza como a idolatria na sua vida, que Jesus tocou na ferida do seu coração, porque Jesus conhecia o seu coração, que o dinheiro era o senhorio da vida daquele jovem rico. Eu entendi tudo isso. Eu entendi que o Satanás, ele sabe o nosso ponto mais fraco, e ele vai tentar com que nós caiamos em tentação, porque ele não quer que o Senhor seja o centro da nossa existência.
Tudo o que for colocado como centro, se não for Jesus, é isso que ele deseja. Eu entendi, Ana Lívia, tudo isso. E agora eu pergunto, e agora vocês podem se perguntar, mas o que é que eu devo fazer diante disso? Se eu estou propenso a cair em algum tipo de idolatria. O que é que eu posso fazer diante dessa situação? Eu sendo cristão, sendo nascido de novo, mas ainda tendo minha carne pecaminosa. E aí o primeiro ponto que a gente observa, e a gente remonta ao jovem rico, é que nós devemos entender que não é fácil se desfazer dos ídolos. O primeiro ponto, você jamais pode pensar, eu jamais posso pensar que por mim mesma eu posso me desfazer dos meus ídolos. Daquilo que tira a primazia de Cristo em minha vida. Porque, queridos, nós somos pecadores depravados, nós estamos caídos, nós pecamos a todo instante. Então, jamais eu posso pensar que por minhas forças eu posso livrar dos meus ídolos. Segundo ponto que nós devemos entender é que a fonte dos ídolos será sempre o nosso coração. Porque a palavra diz que o nosso coração provém toda sorte do que não presta, do que tudo que é ruim. E o nosso coração, ele é enganoso. Então, várias e várias passagens na Bíblia nós observamos a respeito disso. De que o nosso coração, ele é enganoso. E é a partir dele que provém todo tipo de qualquer idolatria. Então, antes de julgarmos a respeito, porque fulano está adorando uma imagem, porque fulano está adorando uma árvore, fulano está adorando a natureza, pense, e os ídolos que podem estar no meu coração? Porque aí é onde entra o perigo, porque ninguém está vendo, ninguém pode ver, mas ele está lá. Então, é a isso que nós devemos observar, queridos, é a isso que nós devemos nos ater. E aí o terceiro ponto que a gente observa também é que nós devemos pedir a Deus para que Ele mostre os nossos ídolos. E voltando ao texto, versículo 22, se vocês puderem retomar a Bíblia, versículo 22 diz o quê? Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas riquezas. Então, também eu queria ler com vocês o versículo 21. E Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Então foi necessário que Jesus mostrasse o ponto fraco. Foi necessário que Jesus mostrasse o ídolo daquele jovem rico, que era a riqueza. Aqui em Marcos, não é mostrado que aquele jovem rico pergunta a Jesus, mas e o que é que eu preciso fazer mais? Mas lá em Mateus, vocês poderão observar em casa, aquele homem pergunta: Jesus, eu venho observando esses mandamentos desde a minha mocidade, então o que é que me falta? Então, a atitude daquele jovem rico, nós precisamos também ter a atitude de perguntar ao Senhor Jesus: Jesus, o que falta em minha vida? Mostra-me os ídolos do meu coração. Mostra aquilo que faz com que eu me afaste de tua presença. Então nós precisamos nos pôr diante do Senhor e pedir para que Ele mostre quais são. E em quarto lugar, nós devemos confessar e deixar os nossos ídolos. Se eu perguntasse a vocês, aquele jovem rico, ele deixou idolatria? Não. Ele se entristeceu. Versículo 22. Retirou-se triste. Mas ele não abandonou a sua idolatria. Ele não abandonou o senhorio de sua vida, que não era em Cristo Jesus, mas era nas suas riquezas. Então eu te pergunto, se Jesus já te mostrou o seu ponto fraco, se Jesus já te mostrou onde você é mais propenso a adorar, a colocar aquilo como ídolo em sua vida, por que você ainda não abandonou aquilo? Por que você ainda não abandonou o ídolo que está em seu coração? Queridos, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas é necessário falarmos a respeito disso.
E Jesus, ele pede para que falemos sobre isso. Porque ele precisa ser o Senhor. Ele precisa ser aquele que ele deve estar no centro das nossas vidas, no centro da nossa existência. Porque a palavra de Deus nos fala que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Então é um conjunto. É um conjunto. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso ser. Então é isso que Deus quer de nós. E por fim, em quinto lugar, nós devemos entregar, como eu falei para vocês, todo o nosso coração por inteiro diante do Senhor. E dizer: Deus, por mim, eu não consigo me desfazer dos meus ídolos. Mas eu te peço, Senhor, ajuda-me. Ajuda-me porque não é fácil. Não é fácil, tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que me escraviza, porque é isso que o ídolo faz. Ele nos escraviza e nos faz a gente só olhar para ele, porque Satanás, ele está por trás de tudo isso. O nosso pecado, a nossa carne. Então nós precisamos, recapitulando os 5 pontos, qual seria o primeiro? Devemos entender que não é fácil se desfazer dos ídolos, é difícil. É árduo. Em segundo ponto, devemos entender que a fonte dos nossos ídolos será o nosso coração. Aquilo que vem do interior para o exterior. Sempre é aquilo que vem de dentro para aquilo que é externado. Então nós precisamos entender isso. Em terceiro ponto, devemos pedir a Deus para que Ele mostre os nossos ídolos. Porque nós nos enganamos por nós mesmos. Então é necessário que Deus, o Espírito Santo, que nos convence da morte e do juízo, nos mostre para aquilo que tendemos, para aquilo que somos fracos. Quarto lugar, devemos confessar e deixar os nossos ídolos. E em quinto lugar, devemos entregar todo o nosso ser, todo o nosso entendimento e todas as nossas forças a Deus, para que Ele cuide de nós. E aí, diferente do jovem rico, que não abandonou as suas riquezas, nós observamos Zaqueu, um cobrador de impostos, mas que ele se humilhou diante do Senhor Jesus. E diferente daquele jovem rico, ele se rendeu aos pés de Cristo. E ele entendeu que Jesus deveria ser o único Senhor de sua vida. E ele disse: Senhor, eu dou metade do que eu tenho para os pobres. E todos aqueles que eu cobrei de forma errada, eu dou 4 vezes mais a ele. Então, Jesus não está dizendo que nós precisamos fazer isso. Mas Jesus viu a sinceridade do coração daquele homem diante dele. Então, Jesus quer de nós sinceridade. Jesus quer que entregamos verdadeiramente o nosso coração diante dele. E por fim, eu gostaria de deixar um versículo para os irmãos, relacionado ao jovem rico. Lá em 1 João, Epístola de João, o último versículo, que diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Então essa epístola, ela estava sendo direcionada para pessoas que já tinham sido lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Mas mesmo assim, lhes foi pedido para que eles se guardassem dos ídolos. Então é isso que nós precisamos em nossas vidas. Porque Jesus, ele vai te honrar. Jesus, ele vai se alegrar a partir do momento que nós entregamos o nosso coração a ele. A partir do momento que nós estamos dispostos a entregar os nossos ídolos a ele, independente do que for. Amém, irmãos?